Apresento o recurso CETRAN, mas se eu perder, o que eu vou fazer numa eventual ação judicial? A gente já caminha nesse sentido, mas o caso dele era muito complexo, não tinha como trilhar dessa forma. Nós trabalhamos algumas questões no processo administrativo, mas não tivemos sucesso. No direito penal, os detalhes é que falam muito. Todo mundo lê um processo, Ok. mas a gente tem que ver as entrelinhas. O juiz ele vai escrever nas entrelinhas, talvez ele escreva até direto, mas talvez ele escreva nas entrelinhas. Você sendo motorista profissional, Ou para que conserte o carro dele inteiro. Então, o bom é ficar no local, fazer isso aí. Possível, depois que tiver tudo sinalizado, tirar foto do local de crime. crimes de trânsito, será que eu vou preso por conta de um acidente de trânsito com vítima? Ou se eu fui pego no bafômetro, deu lá um teste positivo, será que eu vou preso por causa disso? Muitos assuntos que envolvem o direito de trânsito podem ensejar ali alguma parte criminal. E vocês têm me perguntado isso muito nas redes sociais, em alguns bate-papos que nós fazemos, e eu trouxe aqui hoje alguém para nos esclarecer essas dúvidas. Um grande amigo, especialista em crimes, e ele veio trazer muita informação para a gente. Seja bem-vindo, meu amigo Rubens. Se apresente para quem não te conhece, por favor. Obrigado, doutor. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Rubens Teixeira, sou advogado já há 14 anos, milito no direito criminal, direito penal. Estou aqui para ajudar vocês com as informações sobre crimes de trânsito. Conta pra gente aí o que é considerado um crime de trânsito. O que ele difere do crime comum, Código Penal, Código de Trânsito? Os dois estão no Código Penal. Explica um pouquinho disso pra gente. Bom, os crimes de trânsito, como o próprio nome fala, trânsito, então é uma legislação especial. Está tipificado no Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito. Então, o crime, ele vai da conduta do motorista sobre a direção de volante. Aí é um crime de trânsito. Sempre que ele estiver conduzindo o veículo, ao invés de nós irmos para o Código Penal, nós vamos para os crimes estabelecidos no Código de Trânsito. Exatamente, correto. E quais são os crimes mais comuns ligados ao trânsito que você percebe no nosso dia a dia? O que você tem aí de informação a respeito disso? Até na questão do seu escritório mesmo, né? O que costuma chegar mais para você lá em questões de crime de trânsito? Olha, os maiores crimes de trânsito que nós temos é embriaguez ao volante, Ok. lesão corporal culposa, homicídio culposo. Também temos fuga do local do acidente. Perfeito. E o racha. O famoso né? racha. O famoso racha, dirigir em alta velocidade, então são considerados crimes. Certo. E isso daí é o que costuma chegar para você lá no seu escritório. Exatamente. Tá. E às vezes eu vejo uma questão que as pessoas me perguntam, né? O cliente ele chega no escritório com algum problema de trânsito, que teve ali um desdobramento criminal, e ele fala, doutor, mas eu vejo na TV que crime de trânsito não dá em nada, eu converso com meus amigos aí, eles falam que não dá em nada, aconteceu determinada situação, caí no bafômetro, ou teve ali um atropelamento, esse não vai dar em nada. O que você me fala a respeito disso? Realmente os crimes de trânsito, não existe pena, a pessoa não é penalizada. Vamos esclarecer esse ponto, porque quando a pessoa fala que não vai dar em nada, ela imagina que não tem nenhuma penalidade. O que você me fala a respeito disso? Todo crime tem um resultado. Então não é que não vai dar em nada, é que a cultura brasileira está acostumada que para se fazer justiça tem que ter prisão, tem que ser preso. Perfeito. Só que, por exemplo, num homicídio culposo à direção de veículo, lesão corporal à direção de veículo, Tá. pode haver a aplicação de medidas alternativas. Ou seja, essa pessoa ela vai prestar serviço à comunidade, ela vai prestar, como eu posso dizer para você, vai fazer curso de direção, ela vai fazer o serviço alternativo que o juiz determinar, né? Auxiliar uma entidade carente, com pena pecuniária.
Isso aí é tudo medida alternativa diferente da prisão, porque a justiça não é feita só com a prisão. Tem uma decisão judicial, uma sentença, e os reflexos dessa sentença na vida daquela pessoa, que vai impactar muito. Ou seja, pode ser para arrumar um trabalho, porque ela vai ter antecedentes criminais. Ok. Que for uma lesão corporal mínima, mas está nos assentamentos dela, uma lesão corporal dirigindo o carro, ao volante. Então vai impactar nela. Essa história de que não vai dar em nada é que você fez uma observação importante, né? As pessoas. Eu vejo, eu sempre, eu já comentei contigo isso, eu sempre gosto de assistir as reportagens durante a manhã, porque pega tudo que aconteceu durante a noite, no dia anterior e traz ali, principalmente de segunda-feira de manhã. A gente pega todo final de semana e tem isso. Perfeito. E a gente vê algumas informações, principalmente de atropelamento, algumas coisas um pouco mais, digamos, mais drásticas, em que tem essa visão e essa questão da prisão, que você trouxe uma observação bem importante. A população quer a prisão, mas nem tudo leva a isso, né? Nem toda penalidade, tanto no Código Penal como no trânsito, leva à famosa cadeia. Isso daí eu acho que é uma questão importante que você trouxe, que talvez esse não dar em nada significa isso. Ah, eu não vou preso por causa disso, mas tem consequências essa eventual infração, tem desdobramentos e tem determinadas consequências. E aí, aproveitando o gancho, eu queria perguntar para você o seguinte: no caso de um acidente com vítima fatal, Tá. nós podemos trabalhar ali que teremos essa prisão, não teremos, porque a gente está trabalhando numa situação bem grave do Código de Trânsito. Podemos dizer que tem ali uma prisão ou não. Eu sei que é muito difícil dizer isso em termos, se a gente não tem um fato concreto para trabalhar, mas o que você me fala disso? E já aproveitando o gancho, trazendo aí uma informação bacana para você passar, a diferença de crime culposo e crime doloso. Qual que é a diferença disso daí? Depois a gente passa. Responde essa primeiro, depois a gente passa na questão do atropelamento com vítima fatal. Eu acho que dá para responder as duas. Tá? Quando nós temos um acidente com vítima, não necessariamente a pessoa será presa. Certo? Porque vai depender do quê? Se a pessoa agiu com culpa ou com um dolo eventual. Certo. Mas, doutor, qual que é a diferença entre ambos? Culpa e dolo. Vamos lá. A culpa, o motorista sabe que é arriscado, mas ele tem na mente dele que está tudo sob controle. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer, eu vou conseguir me safar. Já o dolo eventual, o que acontece? O motorista sabe dos riscos, sabe o mal que pode fazer, sabe o que pode acontecer, mas mesmo assim ele assume esse risco. Então, trazemos para o dolo eventual. Aí, trazendo para outra pergunta que você me disse. Ah, mas vai ser preso? Quando vai para a delegacia, existem várias informações que vai chegar ao delegado. O agente de trânsito que estava no local é o que vai colher e vai trazer para o delegado. Se houve vítima fatal, vai fechar, vai ter perícia para averiguar. E daí o que acontece? De acordo com as informações que é trazida para o delegado, ele vai ou no homicídio culposo, com vítima fatal, como você disse, ou no dolo eventual. E no dolo eventual, ele pode decretar a prisão. Perfeito. No crime culposo, ele não quis, ele foi imperito, pode ser, ele não pode ter sido negligente nas regras de trânsito, qualquer uma dessas questões, mas não algo muito, digamos, peculiar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você ia falar, mas eu vou vamos dar um lá. exemplo. Assim, a pessoa está vindo com o veículo dela, o farol está vermelho, ele passa o farol vermelho. Mas não aconteceu nada. Ok. Isso, ele bate num carro da frente, causa um acidente, só que ele não estava com intenção de causar acidente. Ele passou e ocorreu esse acidente.
culpa. Agora, se esse mesmo condutor, ele vê o farol vermelho, dá tempo dele parar, pelo menos para olhar para os lados, e ele assume esse risco e acerta alguém, atropela alguém ou bate outro carro, vítima no local, aí é dolo eventual. A gente sai pro dolo eventual. Exatamente. A gente sai ali de um acidente que eu não tive praticamente vontade alguma de fazer de acontecer aquele crime, e acontecer um acidente, por exemplo. E nós temos aquele que eu também não tinha a intenção de cometer o crime, mas eu assumi o risco de passar no sinal vermelho e de repente atropelar alguém. Eu assumi esse risco. E a gente vai para o dolo eventual. Exatamente. Esse dolo eventual, eu posso sair do direito de trânsito e ir para o direito penal, por exemplo, até para encaixar esse crime aí dentro de um tribunal do júri, por exemplo, ou você não vê essa possibilidade? Eu vejo essa possibilidade dependendo das circunstâncias. Que eu digo para você, se a pessoa ela está totalmente embriagada, andando em alta velocidade. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, esses tempos atrás. Matou 2, 3 pessoas. Consequentemente, ele vai para um julgamento tribunal do júri. Aí nós saímos do Código de Trânsito, que talvez ele teria alguma pena alternativa como essa que você comentou recentemente. Sim. E nós vamos para o tribunal do júri, que pode levar esse condutor realmente a uma penalidade muito mais gravosa e até ser realmente preso. Cumprir pena. Cumprir pena mesmo. Aí sim que nós estamos falando de cadeia, né, de cumprir ali uma pena. Nos crimes de trânsito, voltando aí ao assunto do crime de trânsito, existe possibilidade de pagamento de fiança? Se sim, como é que funciona isso? Explica um pouco essa questão. Sim, existe a possibilidade. Geralmente nos crimes na modalidade culposa. Ok. Tá? Primeira autoridade a tomar ciência é o delegado, como eu já disse. Ele vai analisar os fatos. Está nítido que é culposo. Ele vai arbitrar uma fiança para essa pessoa responder em liberdade. Ela não está livre de responder ao processo penal. Perfeito. Ela vai pagar uma fiança para que ela possa responder o processo em liberdade. Ok. Como é que é estabelecido o valor da fiança? Qual que é o parâmetro que o delegado usa para estabelecer? Porque eu já vi casos, já acompanhei casos, inclusive, de uma fiança de um salário mínimo. E já vi casos de fiança de 50 mil. Como é que funciona isso? Qual que é o critério que é utilizado? A bem da verdade, o delegado e os agentes que estão ali, eles vão ver as condições econômicas da pessoa. Por quê? Uma pessoa humilde que se envolve num acidente de trânsito, se ele arbitrar uma fiança de 50 mil reais, é até inconstitucional. Ok. Porque é um direito dele. Agora, se essa pessoa ficar presa, daí vai ter que contratar um advogado, o advogado vai ter que brigar para reduzir essa fiança para que ele possa responder em liberdade. Para que ele tenha o mesmo direito daquele cidadão que tem condição de pagar os 50 mil. Exatamente. E aí vai reduzir para um valor que ele consiga justamente pagar e responder isso em liberdade. Trazendo agora o nosso assunto para uma questão que é um pouco mais do trânsito, que é a tal do beber e dirigir e se submeter ao teste do bafômetro, ou ainda fazer o exame de sangue, mas fazer ali um teste positivo como um todo. Vamos trabalhar um pouquinho disso daí. A questão, existe ali a penalidade administrativa e existe eventual penalidade criminal. Então nós trabalhamos com duas questões. O artigo 65 do CTB, que fala daquela pessoa que faz o exame de sangue ou o teste do etilômetro, e o 65A daquela pessoa que se recusa. Para ambos os casos, a penalidade administrativa é a mesma, a multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH por 12 meses. Só que para quem faz o teste do bafômetro ou para quem se submete ao exame de sangue, nós temos o desdobramento criminal. Mas em que caso que o teste do etilômetro vai dar positivo, nós temos esse desdobramento criminal, e do exame de sangue? Quais são as medidas desses dois testes para que dê esse desdobramento criminal? Perfeito.
Para ser constatado embriaguez ao volante com esses testes, no etilômetro tem que usar 0,3 miligramas por litro de ar. E aí nós temos os desdobramentos previstos lá no CTB com Exatamente. relação a isso. E nós podemos ter, como você já comentou, desdobramentos outros, caso essa pessoa se envolva em acidente de trânsito, com resultado morte, que pode ter algum agravamento em decorrência dessa embriaguez. Sim. Correto? Podemos ter isso. Nessa questão ainda do bafômetro, nós podemos ter alguma pena maior no caso da direção sobre influência de álcool em um acidente de trânsito com resultado morte? Nós podemos ter um agravamento ali da penalidade? Podemos ter um agravamento, dependendo das circunstâncias que foram feito, que foi o acidente. Ela pode estar com uma quantidade de álcool alta, se envolveu em um acidente, lesionou uma pessoa ou matou uma pessoa. Não é isso que vai determinar, mas agrava a pena. Isso vai ser uma circunstância que vai dar mais recrudescimento da pena. Certo. Podemos dizer que a pena pode ser aumentada em decorrência disso? Pode ser aumentada. Tá. Tanto no caso de um crime culposo, como no crime, um dolo eventual. Aí depende, obviamente, da autoridade de trânsito verificar qual o caminho que ele vai seguir. Sim. Mas nas duas searas, nós podemos ter um agravamento em decorrência dessa questão de dirigir Sob influência de álcool. sobre influência de álcool e ocasionar um acidente com resultado morte. Correto? Correto. Vamos lá. Mais uma. Eu relacionei aqui. Você já percebeu que eu relacionei várias perguntas aqui pra gente, né? Que eu fiz o dever de casa, peguei as perguntas da internet aqui do pessoal e já trouxe para cá. A pessoa pode ser condenada criminalmente, no caso de bafômetro, só com testemunhas ou eventuais vídeos? Na legislação brasileira, todo mundo imagina que a prova só pode ser ou o etilômetro, o bafômetro, né? Ou o exame de sangue. A Constituição prevê que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ok. Tá na nossa Constituição. Só que quando o agente de trânsito chega ao local, ele percebe que a pessoa não está se sustentando sobre as pernas, cambaleando, com fala pastosa. Ele vai relatar isso no boletim de ocorrência dele e vai levar para a autoridade. Perfeito. É uma prova. O agente de trânsito também pode pegar uma testemunha. Então, isso são provas que levam também a configurar um crime de trânsito. Não é somente o bafômetro e o sangue. E nem exame de sangue. Perfeito, porque às vezes você fez um comentário aí que ninguém é obrigado a constituir prova contra si, mas deixando bem claro para quem nos assiste aqui que a gente está falando da parte criminal. 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 E já foi entendido pelo STF que no caso de recusa, não se recusa o teste do bafômetro, na parte administrativa não se encaixa essa justificativa, que eu não quis produzir provas contra mim. Então a gente está falando aqui da seara criminal, administrativo, já tem entendimento contrário, de que é outra questão, né? Porque no administrativo, nós temos duas questões diferentes aí. Primeiro, a multa do 165, que é do teste positivo. E segundo, que é a recusa, que é uma infração diferente. Ninguém está te acusando que você está dirigindo sob influência de álcool. Você está só se recusando. Isso, a acusação é essa. Você está se recusando. A multa a autuação é por recusa ao teste do etilômetro. E eu vejo muitas pessoas que chegam no escritório, que apresentou a primeira defesa no processo administrativo e perdeu, e aí eu peço a cópia do recurso para ver justamente ali o que a pessoa alegou. Então ela alegou que não é obrigada a constituir prova contra si, que existe o Pacto de São José da Costa Rica, Sim. Me permite não fazer provas contra mim, mas ela não entende essa divisão do administrativo do criminal, e foi bem interessante você pontuar isso, porque no criminal isso é perfeitamente aceitável, mas no direito administrativo, ou ainda aproveitando isso para o criminal, existem as outras formas de se identificar que um condutor está dirigindo sob a influência de álcool. Então tem o teste do bafômetro, tem o laudo ali feito pelo policial, né, que ele preenche o termo de constatação ou no próprio boletim de ocorrência. Tem o médico, quando
a pessoa é encaminhada por um instituto lá de criminalística para fazer ou o exame de sangue ou o médico, e tem ainda testemunhas que podem atestar essa questão da embriaguez, justamente naqueles pontos que você comentou. Fala pastosa, não está falando nada com nada, está cambaleando. Então, são indícios de que a pessoa pode estar sob influência de álcool e, por conta disso, tem ali os desdobramentos. Fora o odor, né? Odor etílico. Tem uma questão os olhos vermelhos. Isso aí eu fico... só isso daí, sem mais uma junção de informações, não é suficiente para entender, chegar à conclusão que a pessoa está sob influência de álcool. Porque às vezes você trabalha a noite toda, é fiscalizado 4, 5 horas da manhã, e normalmente o olho está vermelho, porque está cansado, uma série de circunstâncias ali. Então tem que ter um conjunto de provas, tanto é que a autuação, mesmo que você se recuse ao teste, e a pessoa, e o policial, o agente de trânsito, ele consegue identificar 2 ou mais sinais, você é encaixado no artigo 65 e delegacia em decorrência disso. Exatamente. Então tem essa questão. Vamos trazer o assunto agora para a questão do excesso de velocidade. Eu separei uma pergunta aqui para a gente sobre isso. Se o condutor está acima da velocidade, na mesma questão aqui do bafômetro, ele causa um acidente de trânsito, podemos ter agravantes aí? Sim, podemos. Mas depende da conduta do motorista. Se for uma conduta irresponsável, está com excesso de velocidade, numa conduta irresponsável, nós temos um crime de trânsito aí. Nós voltamos à parte da culpa e do dolo. Ok. Tá? Agora, se ele está... Posso falar que ele está atrasado para o serviço, ele sabe que eu tenho controle, mas ele se envolve no acidente, é crime e vai ser punido como culposo. Perfeito. Aí a gente cai na culpa. Imperícia, negligência ou imprudência. Qualquer dessas questões que ele... Essa é a chave para o trânsito, é a perícia, a imprudência e a negligência. Qualquer uma dessas três aí, ele pode ser no culposo, mas se a autoridade de trânsito identificar que ele quis o resultado ou que ele deu ensejo ali a um resultado gravoso, mais gravoso, ele pode ter esse desdobramento por conta do dolo eventual. Seria isso. No caso, agora vamos trazer um pouquinho, vamos transferir essa culpa um pouquinho para o pedestre. Estou dirigindo meu carro, tranquilo, sem qualquer problema ali. O pedestre, ele atravessa um local que ele não deve atravessar, embora ele tenha as várias prioridades que ele tem, mas aconteceu um acidente que não foi culpa ali daquele condutor. Eu praticamente aqui já estou trazendo a resposta, porque não foi culpa dele. Mas quais desdobramentos que a gente tem para o condutor quando realmente ele não trabalhou o dolo eventual, ele não teve nenhuma intenção e ele não foi imperito, não foi negligente na direção do veículo, mas a culpa foi, por exemplo, do pedestre. O que a gente pode trazer para esse condutor em termos de problema ou de penalidade? Bom, isso aí, se esse pedestre teve lesões corporais, vai ser apurado. Vai virar inquérito. Teve lesão corporal, vai virar inquérito. Nós vamos ter uma delegacia, um inquérito policial. Sim. E lê do engano, aqueles que pensam que eu estou certo... Não vai dar nada. Não vai dar nada. Teve lesão corporal, vai ter inquérito, delegacia. Eu digo para você que o motorista ele tem que dirigir com prudência no trânsito e prestando atenção. Só que quando o pedestre aparece à sua frente e acontece isso, o que vai acontecer? Vai ser considerado isso na delegacia. Porque o delegado vai ouvir as duas partes. E hoje em dia tem câmeras em todo lugar. Perfeito. Ele vai buscar, realmente foi ele. E isso aí pode ajudá-lo. Mas que é uma lesão corporal, nós vamos ter delegacia e inquérito. Todo o desdobramento normal, até para se averiguar realmente o que foi que aconteceu em relação àquilo. Exatamente. E trazendo agora que você comentou das câmeras, né, que vai levar para a delegacia e tem as câmeras. O que o condutor, independente ali dele ter culpa ou não no acidente, qual que é a sua sugestão para ele tomar ali de atitudes assim que ele tenha aquele acidente? Qual que é a sua sugestão aí para que ele se
tem ali as Se precauções. resguarde. Se resguarde. O que que você sugere ali? Você já comentou das câmeras, mas vamos avançar um pouquinho aí. O que que você sugere? Olha, hoje em dia todo mundo tem um celular. Então pode tirar fotos do local. Mas para ele se resguardar também, o importante é ficar no local, acionar o sinalizar, né? Acionar o resgate, socorro urgente e colaborar com os agentes de trânsito que vão chegar no local. Fazendo isso, você já está mostrando boa fé. Vai ser muito importante isso na delegacia para que seja sopesado as versões apresentadas. Porque nem sempre aquele que sofreu um acidente, ele vai admitir também. Ele pode inventar histórias. Ok. Justamente para conseguir uma indenização ou para que conserte o carro dele inteiro. Então, o bom é ficar no local, fazer isso aí. Possível, depois que tiver tudo sinalizado, tirar foto do local de crime, que é um crime, Ok. tira a foto de lá e se resguarda. Perfeito. Se possível, testemunhas. Importantíssimo. Se possível, testemunhas. Além, as câmeras elas ajudam muito, mas se possível, nem todo É lugar porque o que tem. acontece, doutor? Muitas vezes, sobre as testemunhas, foi bem lembrado, as pessoas querem levar como testemunhas o próprio familiar que está dentro do veículo. E para ficar um processo limpo, é sempre bom ter uma testemunha fora do, Do círculo do familiar. círculo familiar. Que daí dá mais Sustentabilidade. robustez, Sim, sustentabilidade na perfeito. prova. Perfeito. Agora, e aquele cidadão que resolve fugir por algum motivo? Para escapar ali de uma eventual indenização por dano moral, dano material, né, no caso do acidente de trânsito, se envolveu no acidente de trânsito e resolveu fugir. O que que você me fala desse condutor? Bom, esse condutor, se foi só um acidente de trânsito comum, bateu, só danos materiais, e hoje em dia com as câmeras e com o celular você consegue um monte de imagens, consegue levantar, não tem problema nenhum. Ele vai responder depois por perdas e danos na esfera civil. Agora, se ele cometeu um acidente com vítima e se evadiu, ele já está cometendo um crime, que é a evasão do local e omissão de socorro. Perfeito. E isso aí pode pesar muito contra ele num eventual julgamento. Perfeito. Porque a omissão de socorro a lei geral é o Código Penal, mas no CTB também nós temos o artigo que fala sobre a omissão de socorro. Perfeito. Tanto criminal como administrativo. Exatamente. A gente tem os dois campos lá. Teve uma oportunidade que um cliente me perguntou e eu gostaria de fazer essa pergunta para você agora. Na época eu respondi para ele, mas gostaria que você respondesse porque teve mais de um que perguntou isso. Ele perguntou o seguinte: se eu atropelar uma pessoa, mas eu prestar todo o socorro necessário, ligar para o serviço de emergência ali para socorrer a pessoa, colaborar com as autoridades, eu estou isento do crime? Inclusive, mais de uma pessoa me perguntou isso, lógico, durante ali a análise, né? Porque quando o cliente chega no escritório, você faz a mesma coisa, a gente faz ali uma análise do caso, entrevista o cliente, boletim de ocorrência, a gente faz uma análise de toda a documentação que existe daquele caso para entender qual é o cenário e eventual penalidade, estratégia de defesa, né? Isso que você faz lá também. E aí, mais de um me perguntou isso. Falei, doutor, eu fiquei no local, eu acionei o serviço de resgate, de socorro médico, eu entreguei a documentação ali para o policial, fui para a delegacia, mesmo assim eu posso ser punido por isso? Me explica aí agora, doutor, o que pode acontecer, mesmo eu contribuindo, eu não vou ser penalizado, o que vai acontecer aí? Considerando que esse condutor teve culpa ou dolo, vamos considerar essa questão. Sim, ele vai responder por esse crime, mesmo colaborando, porque é um dever do motorista que se envolveu em acidente de trânsito. Ainda mais se houve vítimas.
Então ele tem que colaborar com a justiça, ele tem que pedir socorro, ele tem que sinalizar, mas, como eu disse anteriormente, isso vai contar a favor dele num eventual julgamento, porque ele não se omitiu, ele estava ali. Agora, se ele não prestar esses auxílios, pesa negativamente para ele. Então ele vai responder sim, mas com as atenuantes. Acaba ajudando ele Pode ajudar ele, aliás, né? Numa eventual condenação ou numa investigação ali pode ajudar. Exatamente. E aquela questão que um outro condutor me falou isso, né? Ele teve um acidente e a outra pessoa fugiu e ele já ponderou o seguinte, se ele fugiu, ele tem culpa. Ou ele é o responsável pelo acidente. Posso considerar dessa forma? Simples fato de fugir como uma questão de que eu sou o culpado pelo aquele acidente? Não necessariamente. A pessoa se envolveu no acidente com vítima e ela fugiu, de repente ela não tem culpa. Porque a gente não sabe a dinâmica do acidente. Mas se ela tiver um envolvimento direto, realmente, isso vai pesar negativamente contra ela. Porque caímos lá na omissão de socorro. Eu peguei um caso uma vez, trazendo aí agora para o mesmo assunto, que o cliente, ele se envolveu num acidente de trânsito, eu não lembro, ele não chegou a machucar ninguém, mas parece que ele bateu o carro no outro carro que estava estacionado, não me recordo bem o caso. Esse carro que estava estacionado, ele pertencia a um rapaz que estava numa festa ali na residência. Perfeito. Quando deu o acidente, saiu todo mundo e saiu todo mundo meio que irritado. E aí ele não falou, doutor, eu não quis esperar não, eu fugi. Fugi não, eu saí do local por medo de uma eventual represália ali por conta de todas aquelas pessoas. Ele falou que saiu da casa mais ou menos umas 30 pessoas e estavam com ódio no coração. Eu saí do local justamente para isso. A gente tem ali uma possível fuga do local do acidente, mas, lógico, isso vai ser apurado com uma eventual justificativa. Tô certo nisso? Você está certo. Tá? A pessoa, ela tem que ficar no local? Tem, mas ela também tem que preservar a vida dela e a integridade física. Agora, você falar, olha, eu não fiquei porque eu estava com medo, não quis ficar no local. Se essa pessoa falar isso e vai para casa dela, ela simplesmente se evadiu do local. Perfeita observação. Agora, se ela sai daquele local, vai numa companhia da polícia militar ou Uma delegacia, numa delegacia, fala, olha, bombeiro, eu me envolvi num acidente, com vítima ou não, no endereço tal, eu tive que sair de lá porque haviam muitas pessoas e eu fiquei com medo de eles fazerem alguma coisa comigo. Tá justificado. Aí já não é mais fuga do local. É preservação da integridade física dele. perfeita a sua observação, porque ir para casa soa um tanto quanto estranho, né? Nesse exemplo que eu te dei aqui, ele tinha um irmão dele, era policial militar, ele ligou pro irmão dele, o irmão dele sugeriu justamente isso. Qual a localização que você está, localizou a base da PM mais próxima e pediu para ele ir lá, depois a viatura foi no local e viu que era apenas dano material e aí conseguiu qualificar todo mundo e fazer o boletim de ocorrência. Mas o irmão dele sugeriu justamente isso, mas mesmo assim ele ficou preocupado, me procurou depois, né, para cuidar do caso, Sim. porque o veículo que ele acabou batendo era um valor bem interessante ali do carro e o dano que ele causou foi interessante. E ele acabou me contratando para acompanhar essa situação daí para frente, né? Mas como não teve vítima, ninguém se machucou em decorrência do acidente, foi uma coisa só de questão civil, Material, né? material, então foi tranquilo, mas ele tomou esse cuidado. Ele percebeu que olha, se eu ficar aqui, não vai ficar legal. Ele até parou no momento ali, mas percebeu que ia ter problema. E aí ele saiu, ligou pro irmão, o irmão orientou ele, vai numa delegacia mais próxima, aí ele viu onde era, vai numa companhia da Polícia Militar, e de lá eles acionaram a viatura e foi no local. Isso, então ele explicando certinho o que se aconteceu. cercou dos cuidados necessários para isso. Doutor, se eu me envolver no acidente de trânsito e deixar de fazer as providências necessárias para socorro da vítima, existe alguma... Não estamos falando aqui do acidente em si,
Estamos falando do pós-acidente, independente de quem foi a culpa ou não ali do acidente. Mas posso sofrer alguma penalidade em decorrência disso? Não acionei o socorro e tinha condição de fazer isso? O que o doutor me fala a respeito disso? Se você se envolveu no acidente e não acionou o socorro, nós caímos na omissão de socorro, de novo. Tá? Então, eu vou até fazer um gancho nesse exemplo que você deu. A pessoa se envolveu no acidente, um atropelamento, e os populares estão ali querendo linchá-lo, enfim. Não é só ele sair do local e ir para uma companhia de trânsito, uma delegacia. Porque a pessoa ela não tem conhecimento médico, mas ela pode muito bem sair do local, ligar para o resgate, informar o que aconteceu, para que a viatura possa prestar o socorro. Tá? Então, ele já se livrou da omissão de socorro aí. Porque quando nós falamos de socorro da vítima, não significa resgatar a pessoa ali naquela condição, colocar dentro do carro e levar para o hospital. A gente não está falando pode, isso. Né? E lembrando bem que nós nem podemos fazer isso. A gente tem que preservar ali, porque não sabe o que foi que aconteceu, né, naquela vítima e o que pode acontecer se eu fizer a remoção de maneira indevida. Então, aciona a equipe especializada para isso. Foi bem essa colocação que eu acabei colocando e você ponderou muito bem isso daí. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas existe diferença de fugir num acidente simples, que teve só um dano material, coisa simples, e fugir em um que teve uma vítima, por exemplo, quer seja ali uma lesão corporal ou até mesmo um óbito? Existe alguma diferença? O crime de fuga, quer dizer, não é um crime, é a fuga do local, né? Que nós temos dois cenários aí. Ok. Só dano material, civil, Perfeito. dano material, e temos a área penal, o crime. No caso da lesão, ou homicídio. Homicídio, ok. Tá? Se é fuga do local, é crime. Omissão de socorro também é crime. Já se teve só dano material, é área civil, ele vai responder por ter se evadido, por estar complicando a pessoa localizar para receber esse dano, né? Meu querido, vamos lá. Se eu assumo a culpa, agora um pouquinho mais pesada a pergunta aqui. Um acidente de trânsito, e eu assumo a culpa de um condutor por eventualmente ele não ter habilitação, por ele, por exemplo, estar sob influência de álcool, eu estou no veículo, mas estou em condição, tenho habilitação, está tudo ok, se envolve no acidente de trânsito, quando a viatura chega, eu me apresento como condutor. E depois consegue se averiguar por qualquer meio que não era eu que estava dirigindo. O que você me fala a respeito disso? Posso ter alguma penalidade em decorrência disso? Você pode ter e vai ter uma penalidade por isso. Teremos uma fraude processual? Uma fraude processual, podemos enquadrar também como obstrução da justiça. Ok. Que nós tivemos casos recentes, aqui não cabe comentar, mas que outra pessoa se apresentou num acidente grave que nós tivemos aqui em São Paulo. E está sendo apurado que outra pessoa se apresentou. E isso é crime também, que é um falso testemunho, uma falsa declaração. Explica pra gente o que é essa fraude processual, para quem está nos assistindo aí e não tem essa informação. Uma fraude processual, o que se passa? Nós temos o fato que aconteceu. Fato real, legítimo. Fato real e legítimo. E no caso do acidente de trânsito, eu preciso mudar, no meu imaginário, e para o mundo, eu preciso mudar esse local de crime. E eu transformo esse local de crime de uma outra forma, que é o caso da pessoa assumir. Certo. Eu tirar o carro do local e deixar em outro ângulo. Com intenção de demonstrar que foi de outra forma. Exatamente. E não tirar do local para livrar o trânsito, né? Vamos deixar bem claro essa informação. O acidente de trânsito com vítima, se a legislação ainda não mudou, você não pode mexer até a chegada da perícia. Ok. Se foi sem vítima, salvo melhor juízo, a Lei 5.970
não me lembro o ano. Você pode retirar. Por exemplo, está obstruindo a via, não teve problemas, não teve. Enfim, os carros estão circulando normal? Funciona? Funciona. Vamos empurrar? Pode tirar o carro do local. Vamos liberar o trânsito. Vamos liberar o trânsito. Para ter fluidez, Ok. tá? Então, eu acredito que seja isso. Eu respondi essa pergunta, não? Perfeito. Agora, tirar o veículo para mudar o cenário e tentar inventar uma história diferente do que foi, que é essa que é a questão da fraude processual. É porque tem muitas pessoas que se acham mágicas, né? E acho que pode manipular. Só que eles se esquecem que existe o Instituto de Criminalística, que faz um serviço maravilhoso, Excepcional. excepcional. Então, isso é uma fraude. Eu vou mudar o cenário do crime para tentar encaixar essa historinha. Sim. E às vezes o cidadão que se envolve no acidente de trânsito, ele se esquece que o policial atende dezenas, centenas de ocorrências de trânsito. E às vezes só dele bater o olho, ele já mais ou menos identifica o que foi que aconteceu. E essa daí é uma... Aqui os meus telespectadores já sabem que eu trabalhei no policiamento rodoviário por um tempo, mas o que vocês não sabem, Dr. Rubens também trabalhou no policiamento rodoviário por uma meia hora. Por uma meia hora. E embora nós não temos escritórios em conjunto, quando nós nos deparamos com um acidente de trânsito um pouco mais complexo, nós entramos em contato um com o outro para ter uma segunda opinião a respeito da dinâmica do acidente, de eventuais, digamos, não culpados, mas quem colaborou com aquele acidente. Sim. E aí nós trocamos ali algumas ideias, algumas informações a respeito disso. E essa formação nossa, essa atividade que nós exercemos aí no passado, hoje ajuda nessa identificação de algumas questões. E o policial, né? Por que eu trouxe essa informação? O policial que vai no local do acidente, ele já está cansado de atender acidente. Ele já atendeu centenas, talvez até milhares de acidentes em decorrência ali da dinâmica, do tempo que ele tem de atividade. E se ele ver um veículo numa determinada posição, ele vai conseguir enxergar que talvez ele foi modificado de uma certa forma para tentar induzir um entendimento diferente. E eu contei tudo isso para fazer uma pergunta agora para você. Policial que vai no local do acidente, assim que ele identifica que eventualmente houve uma mudança nesse cenário, o primeiro policial que chega no local, ele já pode ali tomar algumas medidas para demonstrar que não foi daquele jeito ou fazer algumas anotações. O que o policial faz aí? Conta essa parte para a gente aí, só para a gente seguir aqui com os demais assuntos. Só para ilustrar, já que ele falou que eu também fui policial Meia rodoviário, hora. meia hora. Quando o policial chega no local, eu vou contar até um fato interessante que aconteceu na rodovia Anhanguera. Eu cheguei no local, havia um atropelamento, vítima fatal no local. Você trabalhando como policial rodoviário. Sim. Ok. O motorista ficou no local porque o carro dele também estragou, não estava andando. Não tinha como ir embora. E ele falou para mim, eu estava na velocidade da rodovia. Perfeito. Só que, como você disse, nós atendemos vários acidentes. Vários. Eu olhei o arrasto de pneu. E para quem não sabe, o policial que chega e vê o arrasto de pneu, tem uma conta que é feita, não é perito, tá? Não é legal. Como prova, não pode ser usado como prova. Mas É só para a gente saber o que aconteceu. Fazendo a conta, no caso, eram 100 km por hora, pela conta que eu fiz, ele estava a 160 km por hora. Ok. Eu falei para ele, não, eu acredito no senhor. Perfeito. O senhor está falando que estava a 100, mas não é isso que o seu carro está falando para mim. Que as evidências estão mostrando. Tá? Mas ele não alterou nada. Agora, Sim. se há alteração do local de crime, principalmente homicídio, lesão corporal, o policial pode tomar as medidas cabíveis.
Nesse, levando até o extremo se for necessário. nesse seu exemplo que você comentou da marca de frenagem, lógico que não é possível, mas se fosse possível apagar essa marca de frenagem, nós estaríamos diante de uma fraude processual. Exatamente. Correto? Se fosse possível. Não é, né? Mas só trazendo esse mesmo exemplo aí que você trouxe. E aí o policial, né? Você analisou o caso, identificou ali que, lógico, né? Lembrando sempre que essa medição que você fez não serve para praticamente nada em termos de provas, foi só Ah, para você visualizar alguma questão e entender o que aconteceu e levar ali para o delegado. E quando o perito chegou, aí sim ele fez a análise correta, né? Fez as medições corretas, exatamente. declive, né, o tipo de pavimento, a velocidade desenvolvida na via, aí sim ele conseguiu fazer de maneira bacana. Meu querido, vamos lá para mais uma pergunta aqui para a gente não esgotar, aliás, para a gente esgotar o assunto, que tem bastante pergunta ainda. Agora a questão do racha que você comentou aí, logo no início da nossa conversa, né, de um dos crimes do trânsito. Vamos falar um pouquinho do racha? Explica para a gente um pouquinho o que é isso e quais desdobramentos dentro do crime a gente pode ter. Bom, o próprio racha já é crime, tá? E o racha, o que é? Às vezes eles param na avenida, um olha para o outro, buzina e saem desabalados da carreira os dois. Isso já é um racha. Pode ocasionar crimes, mais crimes, né? Atropelar alguém, pode perder a direção o controle sobre a direção do veículo, atravessar um canteiro e acertar outra pessoa na contramão. Então, o racha se torna uma arma, porque é muito veloz e são frações de segundos. Nós podemos ter uma combinação anterior para ter esse racha, para ter essa corrida. Sim. E nós podemos ter uma eventualidade que estamos eu e você parados no semáforo, eu com um carro potente, você com um carro potente, os dois começam a acelerar, um para mostrar para o outro que o carro é mais potente, e assim que o semáforo abre, inicia ali o racha até o próximo semáforo. E pode acontecer alguma coisa dentro desse percurso, e aí tem as responsabilidades que a gente Mas sabe. lembrando que só o racha já é crime. Sim, perfeito. E pode ter o agravante da questão do acidente. E a gente vê isso muito, né, de novo, né, assistindo as reportagens nas segundas de manhã, quando nós não somos acionados durante a noite para ir até a delegacia por conta do acidente, mas a gente já percebe que a própria emissora de televisão ali nas suas reportagens, ela tenta identificar o que é que estava acontecendo. E já vê um segundo veículo, já vê às vezes um terceiro veículo desenvolvendo uma velocidade excessiva, o que demonstra ali que pode estar acontecendo aquela corrida, ou que foi combinado antes, ou que de uma hora para outra resolveram No súbito. do súbito, resolveram, estava todo mundo no posto de gasolina e resolveu ali sair correndo, né? Então a gente pode ter. Mas você fez uma boa observação, que o simples fato de estar ocorrendo ali a, aquela corrida, vamos ver quem é melhor aqui no volante, já é estabelecido como crime lá no Código de Trânsito, mas se houver um acidente, a gente pode ter algum agravante em decorrência disso, correto? Sim. Tranquilo? Perfeito. Perfeito. Meu querido, agora vamos lá. Me envolvi no acidente de trânsito, mas estou com a minha habilitação suspensa, vencida, cassada. Tenho algum desdobramento disso? Eu posso ter algum agravante em decorrência desse acidente? Tendo culpa ou não, tendo dolo ou não? Posso ter alguma coisa em decorrência disso? Algum agravante? Depende. O direito ele é bacana, porque, embora você está respondendo as perguntas que eu estou fazendo, mas a maioria delas seria respondida como depende. Tudo A depende. maioria delas. Mas vamos lá, depois que eu te interrompi, por favor. Vamos lá. Só o fato de estar conduzindo um veículo sem habilitação ou com habilitação vencida não é crime. Perfeito. É uma infração de trânsito. Tão somente infração de trânsito. Agora, a partir do momento que se constatar pela conduta do motorista que ele está com a habilitação suspensa e participa de um racha ou é pego embriagado, esse fato vai ser um agravante por ele estar com a habilitação suspensa ou vencida. Perfeito.
tá? Então, dirigir sem habilitação ou vencida, infração de trânsito. O simples fato de estar dirigindo, tranquilo. Tranquilo. Só infração de trânsito. Agora, se envolver em algum acidente, aí já muda de figura. A gente pode ter ali algumas agravantes, Exatamente. sempre depende, mas podemos ter algumas agravantes ali. E a reincidência? Causei um acidente de trânsito com culpa ou com dolo, e depois de um determinado tempo eu causei outro acidente com dolo ou com culpa. Existe alguma penalidade adicional aí, algum agravante em decorrência dessa reincidência? De eu ter ali mais de um crime dentro de um período? O que você me fala? No direito penal, a partir do momento que você tem um processo contra você que foi transitado, julgado, saiu com a sentença condenatória, você pode ser considerado como reincidente. E isso aí, num próximo crime, digamos assim, isso aí vai pesar para você. Tá? Bem observado. Desde que já tenha transitado em julgado. Explica só melhor um pouquinho para a gente o que seria isso, esse transitado em julgado. O transitado em julgado ocorre quando houve todas as fases do processo. Teve a denúncia, teve a defesa, teve a audiência, as alegações finais, sentença, recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que nós estamos aqui. Não contente, recorreu para o Superior Tribunal de Justiça. Não contente, recorreu para o Supremo Tribunal Federal, hipoteticamente falando, tá? Ok. Não tem mais para onde recorrer. Certo. Acabou o processo. Esse acabar o processo é o trânsito em julgado. Perfeito. A Justiça falou, não, ele tem culpa. Não tem mais o que como recorrer. Ou ele foi penalizado em algum momento desse processo lá atrás e não recorreu. Da mesma forma. Em algum momento isso vai encerrar, porque todo recurso tem prazo. Porque, sabe, doutor, aí vai da percepção do defensor. Porque se eu pratiquei um crime de trânsito, veja bem, eu tenho ciência do que aconteceu. As provas não são favoráveis a mim. Certo. O magistrado me deu uma pena mínima. Ok. Privativa de liberdade. Certo. Só que ele converteu em restritiva de direitos, que é uma pena também, como eu disse desde o início. Certo. Eu olhando esse cenário, eu vejo que o recurso só vai se estender e eu não vou conseguir mais nada, porque já está no mínimo. Eu preferi falar, olha, não adianta recorrer, não, tem que ser profissional. Não adianta recorrer, que nós não vamos conseguir mais nada aqui. A gente só vai protelar a penalidade. Só vai protelar. Mas você vai ter que pagar a sua dívida com a justiça. Então, antes você começar logo, para terminar logo. Entendi. E aí você vai dar análise, porque cada caso é um caso, e vai dar análise para você entender qual é o melhor cenário para o seu cliente. Às vezes recorrer, ou às vezes não. E aí nós temos o trânsito em julgado. Eu brinco, doutor, que é o seguinte, no direito penal, os detalhes é que falam muito. Todo mundo lê um processo. Ok. Mas a gente tem que ver as entrelinhas. Às vezes existe um detalhe ali que ninguém está vendo. E daí sim, fala, olha, isso aqui eu acho que eu consigo reverter com isso aqui. E daí você vai elaborar o seu recurso e fala, o magistrado não enfrentou essa questão aqui para mim. Eu vou pedir... Você vai trabalhar um ponto específico do processo. Exatamente, eu vou pedir o segundo grau de jurisdição, eu vou ir para o Tribunal de Justiça. Perfeito. Então, só trazendo de novo aí para o nosso assunto, o trânsito em julgado é quando o processo ele encerra de maneira definitiva, né? Ele acabou, não tem mais recurso, ou você decidiu não recorrer, transcorreu o prazo de recurso, a partir daquele momento você não pode recorrer mais. Ali a gente tem o trânsito julgado, e trazendo isso para o caso da reincidência que eu comentei agora há pouco, nesse momento, com o trânsito julgado, qualquer processo que eu tenha na sequência, aí sim eu serei reincidente. Antes disso, ainda não.
correto? Antes disso, não. Porque eu ainda estou discutindo o assunto, estou recorrendo, ou está em fase de tramitação do processo, ainda não tem a reincidência. Trânsito em julgado, sim. Ainda não transitou em julgado, a gente não tem a reincidência. Deixa eu trazer um outro assunto agora. A questão daquele motorista que a gente fala profissional. Motorista carreteiro, motorista de ônibus, motorista de aplicativo. Se envolveu no acidente de trânsito, tem aí algum adicional, alguma gravidade, alguma atenuante, algum agravante em decorrência dessa particularidade dele, desse profissionalismo dele com a direção do veículo? Vamos lá, nós estamos falando de um acidente de trânsito com vítima. Com vítima, perfeito. Perfeito. Olha, o fato de ele ser motorista profissional, categoria D, E, não vai agravar a situação dele, Certo. como crime. Mas ele tem o dever, porque ele é profissional, Certo. de zelar pela segurança dos demais. Ainda mais que ele é um caminhoneiro, um ônibus, ele tem que zelar para os menores, que é o carro, a moto, Perfeito. bicicleta, pedestre. Perfeito. Então, pode pesar nele numa pena, tá? Na hora de dar a sanção penal para ele, fala, você é penal, você é motorista profissional. Eu acho que... Não é eu acho, no direito não tem eu acho, né? Sim. Aqui aconteceu isso, dava para o senhor ter evitado. Enfim, pode usar isso na pena dele. Mas não o fato dele ser um motorista profissional, falando só porque ele é um motorista profissional, vai pesar no acidente. Depende das circunstâncias. Esse simples fato não quer dizer que ele vai ter atenuantes ou agravantes. Não quer Exatamente. dizer isso. Eu trago um exemplo aqui de um cliente que ele taxista. E ele foi no teste de recusa. Ele não fez o teste do bafômetro. Ele foi multado pela recusa e teve ali a multa do 165A. E o caso dele estava bem complexo, em decorrência de várias circunstâncias, e a penalidade administrativa, ela seria aplicada. Quando a gente percebe uma situação como essa, a gente tem duas alternativas. Da mesma forma, a gente desiste de recorrer para cumprir a penalidade quanto antes, ou, dependendo da situação, se fizer sentido para aquele condutor, apresentar os recursos para que a penalidade demore o máximo possível para acontecer. Porque no caso da recusa, a penalidade de suspensão é de 12 meses. Ele é taxista, 12 meses sem dirigir, vai ter um problema ali drástico para ele. E aí ele me fez a seguinte indagação. Falei, doutor, vamos entrar judicialmente, porque eu sendo motorista profissional, eu não posso ser penalizado por essa infração. Eu falei para ele, olha, ir para o judiciário só com essa alegação, eu vou te explicar o que vai acontecer. O juiz ele vai escrever nas entrelinhas, talvez ele escreva até direto, mas talvez ele escreva nas entrelinhas. Você sendo motorista profissional, você teria que dar o exemplo. E você não deveria dirigir, ou aliás, recusar, né? Porque ele não estava, a acusação não era dirigir sob a influência de álcool, mas de recusa. Você não deveria ter recusado ao teste do etilômetro. Ah, mas ninguém prova que eu estava sob a influência de álcool. Eu falei, a acusação não é essa. A acusação não é que você estava sob a influência de álcool. É de você ter se recusado ao teste do etilômetro. E, infelizmente, pode ser, infelizmente não, mas pode ser que o juiz entenda que você não quis fazer o teste porque supostamente você tinha ingerido bebida alcoólica. Sim. E você, como motorista profissional, tinha que dar o exemplo. Ele falou, doutor, é desse jeito? Eu falei, é desse jeito. Eu não tinha pensado dessa forma, eu pensava justamente o contrário. Que eu, como motorista profissional, eu falei, não, do jeito que você está dizendo, me parece que o motorista profissional ele tem direito, entre aspas, a tudo. E não é bem isso, é pelo contrário. E aí tem a regra, né? O maior cuida do menor. O carreteiro cuida do ônibus, o ônibus cuida do caminhão menor, o caminhão menor do carro, e assim até chegar no pedestre. Então você tem o dever ali de cuidar de quem está em volta, porque você é um motorista profissional. E aí ele entendeu essa questão do juiz entender sobre essa questão de que ele, como motorista profissional, ele teria que dar o exemplo. Ele entendeu e desistiu da ação judicial, porque realmente não era o caminho. Ele cumpriu os 12 meses lá e... Eu queria te falar, se entrasse com uma ação judicial, seria uma aventura jurídica. Uma aventura. A não ser que você tivesse, porque os recursos, eles são... O caso dele era complexo, como eu comentei no início, mas os recursos administrativos, eles são preparados como? Eu apresento a defesa prévia
para vencer, mas se eu perder, o que eu vou fazer na próxima fase? Eu já tenho que ter esse caminho. Apresento o recurso Jari para vencer, mas se eu perder, o que eu vou apresentar no recurso CETRAN? Apresento o recurso CETRAN, mas se eu perder, o que eu vou fazer numa eventual ação judicial? A gente já caminha nesse sentido, mas o caso dele era muito complexo, não tinha como trilhar dessa forma. Nós trabalhamos algumas questões no processo administrativo, mas não tivemos sucesso, e aí a única forma dele foi cumprir a penalidade, não teve outro caminho, desistiu da ação judicial, porque ele entendeu que realmente seria uma aventura que não teria sucesso. Meu querido, uma pergunta aqui que eu vou fazer para você é o seguinte: o que é a tal da transação penal? Então eu cometi uma. A gente já conversou um pouquinho lá no início, mas não ficou bem claro isso. Até para quem nos assiste ter essa informação. Me envolvi no acidente de trânsito com vítima e no meio do caminho, ou lá em algum momento, o juiz ele entende que é mais aplicável uma transação penal. O que significa isso? Uma transação penal nada mais é do que um acordo. Tá? Nós temos o Ministério Público. Certo? O Ministério Público vai trazer algumas questões. Olha, se você fizer isso, se você prestar serviço à comunidade, nós vamos fazer uma transação penal aqui, nós vamos fazer um acordo aqui. Se ele cumprir esse acordo, dependendo até aonde foi realizado esse acordo, Ok. se for pelo artigo 77, suspensão condicional do processo, Código Penal. Código Penal, Ok. ele cumpre esse acordo e acaba o processo, desde que ele cumpra todos os requisitos, né? Certo. E ele vai ficar sem antecedentes criminais. Perfeito. Ele cumpriu esse acordo. E dentro desse acordo, ele não pode se envolver em outro acidente de trânsito ou em outro crime. Perfeito. Que daí acaba o acordo. Então, a transação penal é um acordo entre o Estado, Certo. o Estado juiz e o particular. E se ele não quiser aceitar esse acordo? Continua o processo, segue a marcha do processo. Aí a importância do advogado de entender qual é o melhor cenário que tem para esse cidadão, para esse cliente. Porque pode ser que o acordo seja interessante, pode ser que não seja. Sim, se for uma ANPP, que é um acordo de não persecução penal, se for oferecido pelo Ministério Público também, é interessante. Porque, da mesma forma, ele vai cumprir os requisitos dele, terminou, ele também vai ficar sem antecedentes criminais. Mas desde que ele cumpra. A chave é aceitar o acordo e cumprir o que foi proposto. O que as pessoas, às vezes, relutam é que nesse acordo de não persecução penal, você tem que confessar que você errou. E aí muitas vezes, mas não foi bem assim. Amigo, você errou. Você está com uma chave de ouro na mão. Vamos fazer um acordo aqui. Você cumpre esse acordo. E você não vai existir no mundo jurídico. Você não vai ter antecedentes. É isso que as pessoas têm que entender. Porque ela confessando ali, porque acho que é o ponto mais sensível do acordo, é a pessoa confessar. Não, realmente eu estava errado. Ok. As pessoas relutam. Só que daí o advogado tem que explicar que essa confissão é para um acordo. Não é para uma instrução penal. Se eu vejo situações, elementos que não é bom ele confessar no processo, para o processo, eu vou orientar ele a não confessar. Mas se ele cometeu um erro, se está sendo oferecido para ele esse acordo na persecução penal, para ele ficar com a ficha dele limpinha, sem antecedentes criminais, sem processo judicial, eu oriento ele a confessar o que ele fez e cumprir o que foi determinado. Às vezes é uma prestação de serviço à comunidade, às vezes é uma pena pecuniária para uma entidade. Compensa? Compensa. Analisando o caso, verificando algumas condições, mas a princípio
Numa regra geral, acaba compensando mais do que seguir com o processo ali. Sim, porque a partir do momento que ele fala assim, não, eu não vou confessar, tudo bem. Ok, Segue a marcha do processo. E daí as provas vão ser feitas, né? Porque até então é inquérito. Então são provas indiciárias. A partir do momento que teve a instrução processual, vira provas, já não é mais indícios, são certo. provas. E aí o Estado juiz tem a capacidade de condená-lo pelo erro que ele cometeu. Perfeito. E aí sim, vamos, o famoso vou fichá-lo. Vou fichá-lo. Aí já não, a gente não tem mais a história do acordo que não tem antecedente nenhum, a gente passa a ter um antecedente. Sim. E falando na questão do processo, eu sei que cada caso é um caso, mas você pode me dizer mais ou menos se esse processo demora muito? Porque quando a gente fala em judiciário, sempre vem aquela visão de que o processo vai demorar demais. Um processo de trânsito, ele tem alguma diferença que vai fazer ele ser mais rápido ou mais lento em comparação com outros crimes que não sejam do Código de Trânsito? Depende, né? Sempre depende. É assim, doutor. Independente de ser crime de trânsito, vai ter um inquérito, como eu já falei, vai ter toda a investigação, apuração, coleta de todo uma prova indiciária, como eu disse. O delegado vai fazer o relatório dele. Terminou o relatório, vai ser encaminhado para o juiz. Todo mundo pensa que vai direto para o promotor, mas não é para o promotor, vai para o juiz primeiro, Perfeito. que ele redistribui para o promotor. Ok. E eu faço até uma aspas aqui, de repente o delegado entende que aquele crime foi um crime de culposo. Só que o Ministério Público, analisando o que ele tem, ele pode mudar a tipificação. Fala, não, isso aqui não é culposo, isso aqui é um dolo eventual. E pode passar para dolo eventual. Saindo do Código de Trânsito e indo para o Código Penal. E no dolo eventual. Então, depois que tem a denúncia, cabe ao defensor público ou advogado particular fazer a resposta à acusação, a primeira defesa, né? A primeira vez que a defesa fala no processo, porque geralmente nas delegacias é muito difícil ter um contraditório na delegacia. Você acompanha o depoimento, mas você não contradita. Certo. Tá? Você orienta as perguntas, orienta as respostas, mas você não contradita uma testemunha. Você não vai ficar questionando ela lá. Não é o momento para isso. Não é o momento para isso. Terminado essa audiência, tem as provas e vai tudo concluído. Você faz da última defesa, as alegações finais, ou memoriais orais, como queira, e vai concluído para o juiz dar a sentença dele, o veredito dele. Lembrando que o juiz vai analisar as provas. Tudo que foi produzido em audiência. Ou seja, aquilo que está no inquérito tem que se confirmar em audiência. Perfeito. Confirmou? Aí sim, ele vai dar a sentença. A gente fala, a sentença pode ser tanto uma sentença condenatória como absolutória também. Sim, perfeito. Se ele entender que, olha, eu não tô, as provas não me levam a crer que esse crime foi desse jeito, eu vou absolvê-lo. Ele pode absolver. Perfeito. Aí, no caso de uma condenação, temos recurso Temos recurso. para a segunda instância e acaba. Crime de trânsito, ele é um crime, embora ele seja regido pelo Código de Trânsito, ele vai seguir os mesmos ritos processuais de um outro crime por conta de que segue a regra do Código de Processo Penal. Isso. Então, embora a gente tenha a tipificação dos crimes lá no Código de Trânsito, as regras processuais elas são idênticas, lógico, né, ali dentro das condições para os outros iguais aos outros crimes. E aí leva o mesmo tempo que outro crime qualquer. Eu expliquei todo esse trâmite, desculpa te cortar, porque tudo vai, eu falei depende porque tudo vai de localidade. Aqui em São Paulo existem as varas especializadas, as varas criminais.
Já no interior, são varas cumulativas. O juiz, ele atende tanto civil quanto criminal, tributário, ele tem várias funções. Sim. Então lá pode demorar mais um pouco, né? São Paulo tem acho que 23 ou 27 varas criminais, fora algumas especializadas. Então pode andar mais rápido, Perfeita observação. tá? Tranquilo. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. As vítimas ou a família da vítima pode pedir algum tipo de indenização, independente da penalidade criminal? Vamos considerar aí que esse condutor ele foi penalizado, teve uma sentença condenatória. A vítima ou familiares pode solicitar ali algum tipo de indenização? Nós temos que ter em mente o quê? Crime de trânsito, processo penal é uma coisa. Direito penal. Ok, Direito civil é outra coisa. perfeito. Tá? E vai reforçar ainda, porque se houve uma condenação aqui na seara penal, o defensor, o advogado, ele pode usar essa sentença para ingressar com uma ação civil pedindo a reparação de danos. Já aproveita a sentença condenatória do criminal Sim. para uma indenização civil de eventual dano que aconteceu naquele crime ali. Não, indenização por perda, um parente que faleceu, ele quer a indenização. Certo. Então, com a sentença, ele pode ingressar com ação civil, que não depende, mas ele pode aguardar o resultado de uma, já ingressar com a ação, que ele vai ter um título executivo já, né? Perfeito. A ficha, né? Você falou aí que tem condutores que aceitam a transação penal e não vai ter nada ali em termos de antecedentes. Mas naquele condutor que teve uma sentença condenatória e vai ter ali um antecedente criminal. Tem como, depois de um tempo, limpar essa ficha? Bom, o termo que eu uso é a reabilitação criminal, né? Reabilitação. Reabilitação criminal, artigo 93 do Código Penal. Eu comentei de fichar porque é o que todo mundo fala, né? Fica mais fácil para Sim. quem nos assiste aí. Existe sim a reabilitação criminal, ela tem requisitos, né? E dentre elas, 2 anos após o cumprimento da sentença, a pessoa pode ingressar com esse pedido. Quais são os efeitos jurídicos desse pedido? Não vai sumir do mundo jurídico. Tem que deixar isso bem claro Ok. para todos. Simplesmente as certidões de objeto e pé que são destacadas, elas não vão vir com esse processo. Ele vai, digamos, entre aspas, desaparecer. Quando eu pedir uma certidão de distribuição criminal ou de execução criminal, elas não aparecem. Não aparece. E daí a pessoa está reabilitada criminalmente. Perfeito. O que ele pode fazer também? Um pedido de sigilo de informação no IRGD, Perfeito. que é uma petição simples, vai dar todos os documentos, né? Vai mandar todos os documentos para lá, e ela consegue tirar os atestados de antecedentes normalmente. Porque quando a pessoa tem o antecedente criminal, ela vai no poupa-tempo, mas ela é obrigado toda vez aí tirar a certidão que ela já pagou para a justiça, para daí ela voltar no poupa-tempo e ser fornecido o atestado de antecedentes. Então, com esse procedimento, ela consegue tirar normal pela internet na casa dela. Perfeito. Lembrando que Poupa Tempo é um instituto que nós temos em São Paulo, hein? E que tem gente aqui Sim, é claro, é de claro. vários estados aqui que assistem que tem outros tipos de atividade lá. Meu querido, a gente está caminhando aqui por final já. Eu quero fazer mais duas perguntas para você. É o seguinte: nessa experiência toda que você tem em atendimento de acidente de trânsito com resultado morte, o que você visualiza, o que você sente ali que passa na cabeça daquela pessoa, daquele condutor que se envolveu no acidente de trânsito com esse tipo de resultado? Olha, doutor, sinceramente, em muitos, tá? Grande maioria, digamos assim. Bate o arrependimento. A pessoa fica totalmente arrependida do que aconteceu e solta aquela frase:
eu poderia ter evitado. Então ele fica muito arrependido, mexe muito com a pessoa, porque ela tirou uma vida. Tá? Então ela fica muito abalada. Então aí cabe a pessoa fazer uma terapia, enfim, porque mexe muito com a pessoa. É uma situação. Você sabe que nos nossos atendimentos de acidente lá do policiamento rodoviário, eu lidei com muito acidente, você também, muito acidente com vítima fatal. É fatal local, né? Fatal no local. E alguns acabam marcando, né? Alguns são mais específicos. E em muitos em que eu consegui falar com o condutor, naquele momento ali, né, no acidente, ele não se machucou, mas alguém da família acabou se machucando, ou alguém da família, é, infelizmente, veio a óbito, ou no local, ou no hospital. Eu percebo, na época, né, eu já percebia isso antes, e depois eu comecei a vivenciar isso como advogado. Como advogado, como é que eu vou dizer? É um momento diferente. Porque Sim. uma situação é lá no momento da ocorrência, do acidente, em que você está ali anotando, fazendo ali as suas anotações para a questão da confecção da boletim de ocorrência, perícia, tem toda aquela dinâmica do acidente de trânsito, e o pós, quando o cliente vem até nós, às vezes logo depois, às vezes algum tempo depois, mas com essa questão eh, desse arrependimento que poderia ter sido evitado. É uma ultrapassagem que fez um local proibido, um excesso de velocidade, e ele vem com essa visão, e eu também tenho essa mesma resposta quando o cliente vem conversar com a gente no escritório, e é realmente complexo, né? Complicado, complexo, é triste. Mas vamos lá, meu querido, para a gente finalizar aqui, uma última pergunta, qual o conselho que você daria para quem acredita que isso nunca vai acontecer comigo? Um acidente de trânsito acontecer é frações de segundos. Então, nunca fale que não vai acontecer comigo, só acontece com os outros, que todos nós estamos sujeitos a isso. Então, a melhor coisa é dirigir com prudência e tocar a sua vida em paz e que não se envolva em acidentes com vítimas. É complicado. Eu já participei de alguns acidentes, mas nunca com vítima. Só de você participar de um acidente já é ruim. E com vítima é mais drástico ainda, principalmente porque a gente tem essa vivência lá do policiamento rodoviário. Isso aí foi muito marcante para nós, foi para mim, eu sei que foi para você também, porque a gente viu muita coisa. É, É, porque, desculpa cortar você, mas a minha forma de conduzir veículo mudou depois que eu fui para o policiamento rodoviário. Porque você vê tamanho dos acidentes, como ocorreu, por que ocorreu. E daí vem na cabeça, né, fala, "Putz, eu fazia igual." Então mudou muito a minha mentalidade. Foi um laboratório horrível. sim, sim. Eu sempre falo que a gente não pode falar que foi gratificante, pelo contrário. Foi muito pesado, mas faz parte do jogo, né? Faz parte da Faz vida parte do aí jogo. e a gente participou. Meu querido, só tenho que agradecer aqui a sua presença. Não, Infelizmente a gente estou à está disposição. tá encerrando. Gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais para a gente encerrar aqui, por favor. Perfeito. Gostei muito do convite, tá? Apesar de eu ter enrolado um pouquinho para vir. Só um pouquinho, quase um ano, né? Só um É, pouquinho. mas eu acredito que com esses esclarecimentos as pessoas é, podem tomar mais consciência, dirigir de uma maneira mais tranquila, mais prudente. E se envolver no acidente, tomar as medidas concretas e se estender, terá que acionar um advogado para defender os direitos dela.
Muitos confundem, né? Fala que vou defender a pessoa. Não, eu não vou defender a pessoa. Vou defender os direitos dela. Então é isso, meu amigo. Meu querido, agradeço imensamente pela sua participação. Já fica aqui o convite para um próximo podcast, caso a gente tenha algumas perguntas aqui mais complexas que eu não consegui responder depois, que o pessoal sempre deixa aqui embaixo nos comentários algumas perguntas. E aí a gente faz o convite de novo. Espero que você não demore tanto para voltar na próxima vez. Perfeito. Mas já fica aqui meu convite para um próximo bate-papo na sequência, tá bom, meu querido? Tá bom. E obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Se você tem dúvidas sobre esse assunto ou algum assunto relacionado a direito de trânsito, aqui embaixo nos comentários, tenho prazer em responder cada um deles. Se for uma coisa mais complexa, um assunto que tem ali no direito de trânsito mais complexo, garanto para você que eu trago aqui num podcast para a gente bater um papo e esmiuçar toda essa informação. Então, muito obrigado por estar conosco até esse momento. Se você sabe de alguém que infelizmente passou por um acidente de trânsito, compartilhe esse vídeo com ele, para que ele tenha algumas informações adicionais aí do que pode acontecer e de consequências. E te espero no próximo vídeo. Um abraço!